Em relação ao bolsonarismo, eu acho o seguinte, né, você tem, na verdade, eu estou falando eu sou cientista político, então estou falando da perspectiva da ciência política barra ciências sociais, que é um mundo epistêmico que eu acho diferente do da economia, né. Economia é bastante matematizada, ainda que tenha algumas abordagens que são um pouco menos. Mas nas ciências sociais, assim, a tradição no Brasil é muito diferente, a tradição do comentário ensaístico ainda é muito forte. Então você pega mesmo um assunto como o bolsonarismo, né, a grande parte das coisas que se escreve, que se publica em revistas acadêmicas são, em boa medida, ensaísticas, ou seja, não são baseadas em análise de dados empíricos, né, de evidências empíricas, para usar esse termo. E eu apesar de eu vir da teoria política, e você, citou minha formação aí, eu tenho também um mestrado que eu fiz na Unicamp de filosofia, então eu sou dessa área, mas assim, nunca gostei muito desse trabalho abertamente ensaístico, ou seja, de você fazer proposições acerca dos fatos sem mostrar as evidências, porque é isso que acontece muitas vezes, né. É, então eu cada vez, com o passar da minha carreira, eu fui sentindo a necessidade cada vez mais de trabalhar com dados empíricos, inclusive porque pouca gente faz isso. Algumas pessoas fazem, né. Em relação ao bolsonarismo, a gente tem basicamente, fazendo uma revisão sistemática, mas muito rápida da literatura sobre o bolsonarismo, 3 abordagens que eu identifico, né. A primeira abordagem é uma abordagem que eu chamaria que toma o bolsonarismo como discurso. E essas abordagens têm a ver um pouco com o que eu chamaria uma ontologia do bolsonarismo, ou seja, elas respondem ou elas tomam como pressuposto já uma resposta à pergunta: "O que é o bolsonarismo?". Por isso que um dos artigos inclusive chama isso. Quer dizer, o que que é esse ser? Quando você está falando essa palavra, o que que você quer dizer, entendeu? Qual o ser que você está descrevendo? Então a discursiva, a abordagem discursiva, ela toma o bolsonarismo como um discurso, um conjunto de discursos, né, ou de ideologias. Tem gente que prefere falar ideologia, mas quando você lê o que essas pessoas que usam a palavra ideologia estão trabalhando, o material é material discursivo. Então, eles tomam o bolsonarismo como sendo um conjunto de discursos, então, assim, é a junção do neoliberalismo com o ultraconservadorismo em relação a valores, né, da família, com o conservadorismo religioso, né, com o militarismo. Então, esse conjunto de características associadas ao bolsonarismo como discursos e tentam aí fazem, obviamente, análise, eh, ensaísticas de novo, eu digo em grande parte, acerca disso, né. Essas abordagens, apesar dos autores não refletirem muito claramente sobre isso, são abordagens que a gente chama em ciência política da ponta da oferta, a gente emprestou esses termos, Gostei dessa a gente é. Tem como o cara entende o que é enviado, né, não pode tem que fazer a conexão, né, mas eu oferta e acho que demanda. exato, tem uma oferta e uma demanda. A gente utiliza esses termos também na ciência política, a oferta, pensando um pouco no mercado eleitoral, no mercado político, você tem uma como é democracia representativa, você tem uma oferta de políticos com suas ideias, plataformas, discursos, que se apresenta aos cidadãos que, né, eventualmente, como se diz em inglês, se viram eleitores, de tempos em tempos se transformam em eleitores. E esses cidadãos, né, vão basear receber isso, então e a ideia é que os cidadãos também demandam, ou seja, eles têm expectativas em relação ao que quer ser representado, que tipo de política pública eles querem, que tipo de valores eles querem ver o Estado abraçar, esse tipo de coisa, né. Então, voltando, esse tipo de literatura, apesar de não refletir muito sobre essa distinção, trata basicamente de oferta. E pior que isso, e muitas vezes meio que assumindo que oferta e demanda são a mesma Posso falar uma coisa. coisa chata? Por Desculpa. por É a favor. famosa lei de Sé, né, a oferta cria sua própria demanda, é como se fo é É isso, como se é fosse, como é se como se fosse. fosse. É. É como digamos, a tomada pelo do eleitor é um reflexo meramente da É quase como
como se fosse um sistema de informação perfeita, tipo assim, sabe, o cara tá falando ele só tá fazendo essa oferta porque a demanda tá casada, entendeu? É, o que é uma bobagem, porque quando você estuda as 2 coisas, você vê que tem deslocamentos, né. E uma eleição é uma coisa vamos dizer, é um survey muito tosco, muito imperfeito, porque você vai pedir para o cara escolher entre poucas opções que já são empacotadas, então, as pessoas sempre votam, né, não é porque eles o candidato é ideal, é o candidato dos sonhos dela, raramente é, não é verdade? Exato. Você sempre vota no menos pior, Não, e tem do seu ponto e de no início vista. você tem 2 turnos, no primeiro já dá uma funilada No forte. segundo, então, Total, é pá, sempre é, exato. Então, assim, é um grande erro, eu acho, você tratar dessa maneira o bolsonarismo. Inclusive porque, assim, eu assumo uma coisa também, um parti-pris, pra sei lá, o que eu acho que faz mais sentido é de pensar o bolsonarismo do ponto de vista eleitoral barra de opinião pública. Porque para mim o dado mais importante, que mais me atrai como pesquisador para esse objeto, é explicar por que esse sujeito, né, e essa força política, por exemplo, né, conseguiu um sucesso eleitoral tão grande, entendeu? Essa é a grande questão. e meio inesperado. Todo o resto para mim é assim, meio, entendeu? Uma questão de meio. Entendi. Muito mais do que propriamente porque isso não é fortuito, né, porque não é uma questão estética essa escolha, porque a eleição produz de fato, né, um governo de 4 anos, produz de fato decisões que são vinculantes, elas é muito, vamos dizer, esse tipo de escolha eleitoral, ela tem uma importância enorme no mundo, né. En enquanto que os meios do bolsonarismo são questões que me parecem menos interessantes se não for para explicar o fenômeno eleitoral, que eu acho mais importante. Bom, qual é a outra abordagem? Tem o pessoal que trata como discurso, tem o pessoal que trata como movimento social, vê o bolsonarismo como um movimento social. Tem resquícios dessa parte discursiva neles, mas eles tendem a ver o bolsonarismo como uma articulação de evangélicos, com pessoas que são os despossuídos da globalização, precariado, às vezes, esse termo, né? Eh, Antipetismo, aí varia de autor para autor. E com foco também nas redes sociais, que se organizaram, por exemplo, em uma das versões mais. Não, porque você tem que ver que o bolsonarismo, na verdade, uma das teses dessa abordagem sociológica que a gente vê, por exemplo, na Camila Rocha, Esther Solano, é que o bolsonarismo tenta constituir uma esfera pública, uma contra-esfera pública, né, em reação vamos dizer, essa esfera pública progressista criada a partir da Constituição de 88, do movimento de democratização do Brasil, né. E aí estão olhando para as redes sociais, como eles produzem discursos disruptivos nas redes sociais. Seria uma antissistêmico, pode Exato. dizer, né. É.